A Igreja e suas denominações é o título da lição 11 da classe D juvenis. O trimestre está acabando, o trimestre está indo embora, mas com a graça de Deus nós vamos concluir esse trimestre, até porque vem chegando um novo trimestre por aí para abençoar as nossas vidas. E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Diácono Denis Pereira aqui para mais uma videoaula da Escola Dominical. Já sabe daquele nosso combinado para que o YouTube divulgue mais o nosso canal. Interaja com o canal, é muito importante. Inscreva-se no canal, por favor, aí agora. Estamos chegando a 20 mil inscritos. Inscreva-se, clica aí no botãozinho vermelho. Isso, muito obrigado, Deus te abençoe. Outra coisa, clica no joinha, é muito importante, clica no joinha, compartilha. Clica aí nessa setinha de compartilhar, copia o link, entra no WhatsApp e manda em todos os grupos de professores, de alunos, manda para todo mundo esta aula, compartilha no Facebook e comenta, fala para nós como está a situação aí na sua cidade. Eu falo do estado de São Paulo, da cidade de Campinas, interior de São Paulo, mas é uma grande metrópole. Aqui está fechando as coisas, não está tendo culto presencial, só online. Como está na sua cidade? Fale para nós, fale nos comentários. Assim nós nos ajudamos e oramos uns pelos outros para que Deus nos livre desse mal no nome de Jesus. Amém? Vamos então, pega aí a sua revista, lápis, papel, caneta e vamos para mais uma videoaula da Escola Dominical. A Igreja e suas denominações, nesta lição que nós estamos falando aí sobre o corpo de Cristo. Tá? O texto de destaque está em Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Tá? A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, do 1 ao 13. A vontade de Deus é que toda a sua igreja seja edificada. Por isso, ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Primeira anotação: a vida espiritual não é estática, ela é dinâmica. A vida espiritual não é passiva, é ativa. A vida espiritual é um chamado para o crescimento, é um chamado à maturidade. Imagine aí uma escola, lá o prezinho, ou o primeiro contato de um aluno com a educação lá na creche, não é? Então você percebe que funciona num sistema de crescimento. Não é? Então começa ali com os brinquedos, com as questões motoras, não é verdade? Até que ele então começa a ter o contato com a leitura, depois com a escrita, e aí segue-se os estudos até a formação. Assim é a vida espiritual. O Senhor deseja que todos os povos se convertam a Cristo, sendo atraídos pelo seu reino, e que todos os salvos estejam preparados para o encontro com ele. Agora, nós precisamos nos encorajar a permanecer firmes. Né? Eu tenho dito, por onde tenho tido a oportunidade de passar, ministrando a palavra de Deus, que essa é o maior desafio para nós hoje, permanecermos firmes. E se é para nós já adultos, para os veteranos aí na fé, vamos dizer assim, experientes, imagina para juvenis, para adolescentes, né? Que mesmo sendo criados na igreja, estão numa fase da vida de descobertas, de questionamentos. Né? Então, o grande propósito de Deus para a sua igreja, para nós nos reunirmos para a comunhão da igreja, é para nos encorajar a permanecer firmes. Um encoraja o outro, um ora pelo outro. A comunhão nos mantém unidos e firmes, aguardando a volta do Senhor. Tópico 1. Igreja no Novo Testamento. A palavra doutrina, né, didache ou didaque, significa instrução ou aquilo que é ensinado. Doutrina bíblica é, portanto, um conjunto de princípios com base nas Sagradas Escrituras, cuja finalidade é ensinar, orientar e instruir o crente quanto à sua postura para com Deus,
com a igreja e com os nossos semelhantes. Ou seja, a vida cristã não é baseada em regras, do tipo faça ou não faça, é pecado ou não é, mas em instrução. Não é verdade? Porque as regras geram medo. As regras geram rebeldia também para aqueles que querem quebrar as regras. Agora, e as regras, elas não produzem crescimento, porque um sistema fundamentado por regras, ele é muito mais focado em monitoramento do que em instrução. E qual que é a diferença? É que no monitoramento, as pessoas até mudam de comportamento pela presença do monitor. No monitoramento, as pessoas até mudam de comportamento por medo do monitor. Agora, na instrução, primeiro, as pessoas não mudam de comportamento simplesmente por causa do instrutor, mas através da instrução, não é verdade? E na instrução, as pessoas não mudam de comportamento apenas na presença do instrutor. Por quê? Porque a instrução gera em nós um estilo de vida transformado. E isso independe onde quer que nós estamos, no ambiente religioso ou não. E por último, o que é mais lindo talvez, é que no ambiente de instrução, as pessoas mudam de comportamento, não por medo do instrutor, mas por amor ao instrutor. E esse é o desejo de Deus para a sua igreja, que sejamos instruídos, porque a instrução produz transformação, produz mudança de comportamento, a instrução produz crescimento, produz maturidade espiritual. Não obstante aí os fatores históricos, culturais e sociológicos que contribuíram para a formação de várias denominações na igreja cristã, para muitos estudiosos, este fato se dá principalmente devido a interpretações particulares da Bíblia, não é? E isso é um grande perigo. É o que eu chamo das igrejas segmentadas. Tem um texto aqui, bíblico, em 2 Timóteo. 2 Timóteo, pega aí a sua Bíblia. Aqui em 2 Timóteo tem um texto que para mim é assustador. 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4 e 3, diz assim, ó: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, conforme os seus próprios desejos, amontoarão para si mestres, ou seja, de acordo com os seus desejos. Eles vão procurar mestres que os direcione de acordo com os seus desejos. E desejo aqui é desejo descontrolado, desejo desenfreado. É desejo que domina, que escraviza aqui. Do que Paulo está falando ali? De um tempo que chegaria em que as igrejas seriam segmentadas. Então hoje nós temos várias denominações, muitas delas segmentadas. São denominações criadas, fundadas para atender a um público específico. Não existe nada mais anticristão, anti-evangelho do que isso. Uma denominação, isso serve para um shopping, gente. Você faz uma pesquisa de ambiente, de mercado, e aí você sabe, ali eu tenho que construir um shopping para classe A, B, C. Agora a igreja, Jesus não morreu por todos? Mas nós temos as igrejas segmentadas hoje. E o pior não é isso. São ambientes onde as pessoas estão ouvindo o que elas querem. E quem está falando se especializa em falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Bom, no livro de Atos e nas epístolas, há instruções dos apóstolos, prevendo que os crentes teriam de lidar com essa divisão dentro das comunidades cristãs, já no primeiro século, quer fosse por intermédio aí de interpretações, não é verdade? E compreensões divergentes da palavra de Deus, ou por intenção maliciosa de semear um engano. Vale lembrar aqui, por questões de interpretação da palavra de Deus, nem toda interpretação diferente, ela é ruim, tá certo? A gente só precisa fazer essa diferença também. Bom, então os apóstolos, eles se preocuparam com a edificação do corpo de Cristo, para que os membros deste corpo permanecessem unidos na sã doutrina, não é? Então, em 2 Timóteo, ele está dizendo, olha, eles tendo comichão nos ouvidos, não vão querer ouvir a sã
doutrina. Aí em 1 Timóteo capítulo 4 e 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? Do ensino verdadeiro, não é? Então, tem problema estas outras denominações? Tem problema a pessoa mudar de uma denominação para outra? Bom, desde que ela não seja movida por rebeldia e desde que ela não esteja procurando uma interpretação pessoal que agrade da Bíblia, não tem problema. Mas, infelizmente, muitos têm procurado e encontrado lugares que a interpretação é pessoal, é personalizada, para que o pecador se sinta confortável com o seu estilo de vida de pecado, porque Jesus veio para os pecadores, ele veio. Sim, ele disse isso. Eu não vim chamar justos, vim chamar pecadores. O problema é que nós vivemos um ambiente onde as pessoas estão isolando o texto. Elas não leem o texto todo, porque o texto não para aí. Jesus veio para os pecadores, veio, mas o texto não para aí, vírgula, não é ponto final, é vírgula. Não vim chamar os justos, mas sim pecadores, vírgula, ao arrependimento, mudança de vida, metanoia. Meu Deus, é isso que Jesus tem para a nossa vida. Tópico 2, variedade de denominações. Embora não haja registros de denominações na igreja primitiva, já havia a formação de grupos distintos em seu meio, assim como heresias ensinadas por alguns deles. Uma das grandes dificuldades que os líderes da igreja tiveram naquele primeiro momento eram com mestres de dentro da própria igreja ensinando coisas erradas, né? Aqueles que queriam judaizar os cristãos, né? Que os cristãos continuassem tendo comportamento com todos os rituais judaicos, não é? Aqueles que queriam trazer as heresias, o gnosticismo para dentro da igreja, que Paulo vai combater tão veementemente no livro de Colossenses, tá certo? Então, sempre houve essa tentativa de deturpar o evangelho, não é? E o maior problema, a maior dificuldade e por isso a grande necessidade de termos uma fé sólida é que os maiores inimigos do crescimento da igreja sempre estiveram em seu meio. Os maiores inimigos da igreja não é o diabo, os maiores inimigos da igreja não é o mundo, os maiores inimigos da igreja não são seitas, não são outras religiões. Por quê? Porque todos estes elementos nós identificamos e os rechaçamos, é fácil, mas o problema são os falsos mestres. O maior problema da igreja sempre foi, e até a volta de Jesus, serão os falsos mestres. Aqueles que estão entre nós, aqueles que se vestem como nós, aqueles que ocupam posição de oportunidade nos nossos cultos, aqueles que têm a oportunidade para falar e falam com a Bíblia na mão, mas de maneira deturpada, pregam tudo menos o Evangelho. Que Deus nos guarde. E como que nós podemos, o que fazer diante disso? Nós precisamos de uma fé sólida. Nós precisamos construir uma identidade cristã em nós, naqueles que estão à nossa volta, mais fundamentada em instrução da palavra de Deus do que em monitoramento. Foi-se o tempo em que nós conseguimos monitorar os crentes. Era comum isso. Mas por que isso? Porque os pais tinham controle também sobre os seus filhos, o professor tinha controle sobre os alunos. Hoje, que pai tem controle total sobre os seus filhos? Que professor que tem? Nós vivemos em uma outra sociedade. Então, mais importante do que monitorar do tipo faça, não faça, é pecado ou não é, vai ali ou não vai, olha, eu te vi no shopping, cuidado, é instruir para que o crente cresça, tenha maturidade espiritual para fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus, para recusar oportunidades de acordo com a vontade de Deus, para frequentar ambientes não religiosos, como é um cinema, como é a própria faculdade, que durante muito tempo muitos ensinaram que era um ambiente de demônio, que era um ambiente que não é para crente, não é? A ponto de alguns crentes acharem que a própria faculdade de teologia não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Isso acabou, isso não existe mais. Nós estamos cada vez mais tendo acesso ao conhecimento, nossos filhos, nossos jovens estão cada vez mais tendo acesso às universidades, e se nós quisermos que eles sobrevivam
neste ambiente que é hostil à nossa fé e que está preparado para combater e destruir nossa fé, nós precisamos mudar a chave e, ao invés de monitorar, instruir, gastar tempo com eles. Como Paulo fala aos Efésios, esse texto que Paulo fala melhor aos Gálatas, me toma muito assim a atenção, porque ele escreve aos Gálatas capítulo 4, 19, diz: meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Essa deve ser a nossa missão, enquanto professores da escola dominical, enquanto líderes, enquanto pessoas que estão influenciando esta geração, formar Cristo no coração dos nossos filhos, formar Cristo no coração de todos aqueles que nos escutam, porque só então eles permanecerão firmes na fé, eles sobreviverão neste mundo cheio de tantos desafios. Depois de muitos séculos, enquanto organização, houve apenas uma igreja cristã no Ocidente. Esta não transmitia a Bíblia com idoneidade ao povo iletrado, mas a distorcia, manipulando-a por interesses mesquinhos. Havia necessidade de se voltar ao evangelho e disseminá-lo ao povo. Tá? Então, ele vai falar aqui, rapidamente vai pincelar que houve a necessidade de uma reforma que ocorreu em 1517, não é? Que foi quando os protestantes, hoje mais comumente chamados de evangélicos, se apartaram da igreja católica, não é? Vale lembrar, eu não quero voltar na história, falar do que aconteceu lá da igreja católica, mas eu quero que estas palavras fiquem gravadas, porque eles distorciam e manipulavam por interesses mesquinhos. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, precisamos abrir os nossos olhos espirituais, porque eu vou dizer de novo, entre nós, dos nossos, há pessoas que estão tendo o mesmo tipo de comportamento. Pessoas para as quais o nome de Jesus é apenas uma ferramenta de marketing, uma forma de ganhar dinheiro, de ganhar influência nas redes sociais. Contudo, diversos grupos foram surgindo na igreja desde a ascensão de Cristo. Aí ele vai falar aqui dos judaizantes, não é? Aqueles que agiam como judeus e buscavam impor a circuncisão e outras leis, os rituais, não é? Lá no primeiro século ainda aconteceram outros grupos. O problema aqui das heresias infiltradas no meio ali da igreja, e aí era preciso um combate firme para que os irmãos não se deixassem levar por essas heresias, não é? Por exemplo, os gnósticos, que sustentavam um modelo de vida dualista, porque para o gnosticismo a carne, a matéria é inerentemente má, então não há o que se faça para santificá-la. Os extremistas chegam a dizer que quanto mais você se mergulhar em pecado, é ainda melhor, já que a carne é má, tá certo? E por isso negam a divindade de Cristo ou a encarnação de Cristo, já que Deus é santo. Então como que vocês dizem que Deus é santo e ele vai habitar, ele vai se encarnar na carne, sendo que a matéria é completamente má? Se por outro lado vocês disserem que ele se encarnou, então ele não é Deus, tá certo? E tem os apolinários, que defendiam que Jesus teria um corpo humano e mente divina. Os montanistas pregavam uma nova revelação concedida a eles. Por isso que é preciso ter muito cuidado com novas revelações, com muito cuidado, muito cuidado. Nós vamos ter muito cuidado nisso, nós estamos vivendo com manifestações de espiritualidade. Gente, como a gente se deixa seduzir tão facilmente. Basta alguém demonstrar algum nível de espiritualidade que a gente julgue superior. Essa pessoa sai tendo oportunidade para falar no nosso meio de qualquer forma, muitas vezes sem conhecer da onde essa pessoa veio, quem é o pastor dessa pessoa, e aí é difícil, complicado. Após a reforma protestante, surgiram as primeiras denominações evangélicas. Essa divisão ocorreu por não haver consenso sobre algumas diferenças teológicas acentuadas, tá? Bem como a grande diversidade litúrgica, não é? Era completamente diferente. Opa, vamos voltar aqui, porque eu saí daqui. Então, nós estamos aqui falando desse momento, então, da igreja, quando, né, houve aí essa ruptura com a igreja católica, veio o movimento protestante, e aí logo depois do movimento protestante surgem aí as novas denominações.
né, nós temos hoje diversas denominações também que adoram a Deus, que glorificam a Deus, são pessoas que servem a Deus. Nós temos até que ter cuidado para não achar que aí a pessoa de outra denominação, porque tem um comportamento diferente do que nós, ela não é tão crente quanto a gente. Então é preciso ter um cuidado muito grande. Uma coisa que ele observa aqui é que é preciso ter muito cuidado com pessoas que por erros de interpretação acabam criando suas próprias igrejas, não é? Aí ele vai colocar aqui conflitos, ciúme ministerial, desejo de poder, descontentamento com o tradicionalismo rígido, não é? Essa triste realidade é inerente à natureza humana. Agora, detalhe, a igreja de Cristo, a noiva, não pode ser afetada por tais dissensões, tá? Por isso que ele deixa claro aqui, a igreja, amei esse título, e suas denominações. Mas a igreja é uma só, não são as igrejas, é a igreja. Tópico 3, fronteira denominacional. Existem dezenas de denominações que afirmam seguir a Cristo, porém há entre elas doutrinas conflitantes com o Evangelho. Por isso é preciso ter cuidado e averiguar se elas são, de fato, praticantes da palavra e atitudes de Jesus, não é? Então, existem denominações. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nem combina alguém dizer assim, eu não vou para igreja nenhuma porque eu não me adapto. Meu Deus, hoje tem igreja para todos os gostos, não é verdade? Agora é preciso avaliar se essa igreja é bíblica, ela é cristocêntrica. Apesar de tudo, podemos experimentar a comunhão espiritual no contexto denominacional, não é? Então, é importante, é necessário congregar, não é? O Deus estabeleceu a unidade para o corpo de Cristo, mesmo com diferenças culturais. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Deus que opera tudo em todos, para o que for útil, visando o bem comum, e um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, e todos os membros, sendo muitos, são um só. A verdadeira igreja é aquela que professa a sã doutrina e porta-se como luz do mundo e sal da terra. Esses devem ser os elementos para você até avaliar uma outra denominação, uma outra igreja. Ela é cristocêntrica, ela prega o evangelho, ela prega de verdade o arrependimento para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Então ela é uma igreja bíblica. Do contrário, é só mais uma denominação que nos últimos dias tem surgido aos montes. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a permanecermos aonde o Senhor tem nos chamado. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Essa foi então a nossa aula 11, a lição 12 está chegando aí. Nós estamos já no finalzinho aqui do trimestre. Na lição 12 nós falaremos aí sobre a igreja e a cultura de seu tempo, tema muito importante também. Vem com a gente, assista a nossa aula, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo domingo. Deus abençoe.